É um prazer estar falando com vocês. Bom, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho de vocês, acho da equipe, tanto de você, Léo, como piloto, Jonas, um pouquinho de você também como preparador. Claro que a estrela da noite é o Maverick 302 que está do lado de vocês aí. Léo, eu tive dando uma olhada nas fotos aí para ver como é que é da tua história um pouquinho. Esse Maverick está contigo há quanto tempo? Eu comecei com o primeiro Maverick foi lá em 2002, né? E depois andei de 2006, 2005 para 2006 até 2010, 2011 na arrancada. E em 2010 eu parti para circuito. E aí, de lá para cá, a arrancada muito pouco e praticamente só desenvolvi mais carro de circuito. E é o mesmo Maverick que você usava na arrancada, que você veio evoluindo ou não? Não. O Maverick de arrancada tinha outra estrutura, não é o mesmo carro. Tanto que quando eu fiz esse carro, eu tinha ainda um Maverick de arrancada andando. Inclusive eu tenho ele até hoje, que é o Maverick, ele hoje é pintado de prata. Então ele ainda está comigo até hoje. Mas não tá ativo, está parado, tá? Um carro de rua, montado, mas não está participando da competição. Certo, certo. Esse Maverick, então, ele nasceu para corrida em pista mesmo. Pra... Exatamente. É que o que acontece é o seguinte, esse carro que vocês estão vendo aqui não é o mesmo que eu andei em Cascavel ano passado. Então esse já é um outro carro. É um monobloco verde que eu tinha, um carro que já está comigo também há bastante tempo, eu já andei umas provas da Classic com ele, mas daí pegamos, já vinha há um ano e pouco já, nós vinha estudando, fazendo uma solda aqui, um corte ali, e fazendo um estudo. E o outro carro a gente não. Só usamos as peças principais do outro carro, seria toda a suspensão dianteira, motor, o câmbio, toda a parte. Tudo que era. Todo o investimento que tinha no carro foi para esse, amortecedores, molas, suspensão dianteira, veio tudo para esse carro aqui. A única coisa que não veio para esse carro aqui é o sistema de suspensão traseira, que agora é independente. E também o monobloco, sim, né, claro, manteve as lamparina dianteira, as torres, toda ele é de lata, teto de lata, tudo é de lata, com exceção das fibras laterais. Então a gente tentou manter o mais Maverick possível, para ninguém pegar e dizer, é um Stock Car. Não é um Stock Car, ele é um Maverick de lata, todo ele lata, com exceção, lógico, dá para ver as laterais. Certo, certo. Então, o que a gente pode dizer que comparando os dois Mavericks, o que você andou e ganhou, tanto Interlagos como Cascavel. Cascavel no ano passado, e esse Maverick, a gente vê muita questão aerodinâmica nele, mudança de carenagem, de saída de ar, de entrada e saída de ar, suspensão traseira é nova, e o que mais que tem de novo aí que a gente pode esperar? Rafael, você mesmo sabe que você esteve participando das vistorias. O meu carro estava 140 quilos acima do regulamento. Certo. E é um problema que eu vinha carregando desde 2010, 2011, 2012, quando vai montando o carro, vai construindo, a gente vai agregando as coisas, agregando peso, e nunca consegue diminuir o peso do carro. Então a gente começou justamente porque eu tinha um monobloco muito bom, a gente começou do zero nesse carro. Aí estamos conseguindo chegar no peso do regulamento. Ainda estamos acima. Mas já estamos contentes aí, dividindo 50, 70 quilos, aí já vai também dar um bom resultado no andar do carro. Né? O carro um pouco mais largo agora. A largura quem definiu foi justamente a suspensão traseira. Aí a gente acabou alargando a dianteira também para o carro ficar retinho. Né? Uhum. E os pesadores estão usando diferencial do quê? A gente está usando o diferencial de um Mustang que saiu somente no ano de 2002, 2003, se eu não me engano. Era um Mustang Cobra. Ele continua sendo um diferencial fornecido pela Ford. Eu comprei um diferencial usado, ele vem com blocante. Pode ser surpresa para nós. Pode ser que nesse treino aí a gente tenha alguma surpresa dele não suportar também os 60 kg de torque que o carro tem, cara. A gente tem um pouco de receio. Os carros na época
não vinham assim com uma preparação tão forte. Vamos ver, Uhum. agora está aí, está montado, vamos testar. Aparentemente, assim, ele é bem robusto, o diferencial, só que nunca foi testado na pista. Certo, certo. E a suspensão você desenvolveu em casa? Tudo em casa, aí foi a suspensão, não, pelo contrário, a suspensão traseira é toda ela do Mustang 2002, que era da Ford. Não tem a balança de alumínio, toda ela original. Inclusive, ela é bem robusta para andar Certo. na rua. É uma coisa bem pesada, bem aparentemente, se olhando, é muito mais grotesca do que uma que a gente vê nos carros que usam na corrida. Então, Certo. aparentemente, questão de quebra de suspensão a gente não vai ter. A gente tem um Uhum. pouco de receio da própria caixa satélite, aquele conjunto Sim, sim, do aerodinâmico lá, diferencial. né? Certo. É, realmente, aí só testando mesmo para ver, né? Tem que testar, vamos para a pista, se não é evidente, dá tudo certo. O carro já está funcionando, tem alguns detalhes aí, pegar um dia bom e ficar um dia aí andando, com uma gasolina aí e vamos ver como é que vai ser. A gente tem uma previsão boa, o carro já virou 11,7, 11,8, 11,7 no Tarumã. A gente acha que se a gente conseguir baixar 2 segundos agora, a gente vai andar no miolo aí dessa turma que anda na categoria GT da Super Turismo. E também aí tem o pessoal aí da Gold Classic aí que estão voando, né? Os carros da ponta aí também estão sendo Uhum. desenvolvidos, está aparecendo carro novo, sabe? Surpresas. Então, não é só esse carro que está aparecendo novo, tem outros que vão surgir. Né? A categoria evolui, isso é natural. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, de motor, você mantém o mesmo coração que tinha no Maverick do ano passado. Exatamente, tem os mesmos 500 cavalos, motor 427 de alumínio, que eu já tenho há 3 anos. Inclusive, o motor está em uso, é um motor de baixo giro, gira 5,5, tem seus 500 cavalos, 660 kg de torque, e tá aí, não estraga, gira baixo, judia bastante da transmissão, né? Mas Uhum. tá o mesmo conjunto. Vamos para cima para ver. Aí. O conjunto é bom, né? O motor é bom. Não haveria Certo. necessidade de mexer, porque é um investimento muito alto no motor. Né? Uhum. Certo. Não, o motor já é. Ele estava revendo os vídeos que colocaram no grupo da Gold Classic hoje, dava para ver a saúde do motor invejável. Agora aí com 50, 70 quilos a menos, um carro mais largo, ele está agora aqui com 8 centímetros de solo, o outro tinha 18 centímetros, né? O outro era muito, muito, muito alto. Né? Realmente a expectativa é boa pro carro, efetivamente. O Jonas, conta um pouquinho para nós da tua parceria com o Léo, quando começou isso aí, como é que foi montar esse Maverick? Eu não sei se o antigo Maverick também foi você que montou, né? Foi. O antigo também foi eu que desenvolvi, né? A gente cortou ele diversas vezes por dentro, né? E foi desenvolvendo, até que decidimos escolher pegar uma carroceria nova, né? Aí, Uhum. então o Leovaldo deu a carta branca aí pra gente fazer o nosso melhor nessa carroceria nova, né? Certo. E, cara, a gente acompanha um pouco as fotos que você coloca tanto no Instagram como no WhatsApp. Tem muita coisa legal saindo da tua oficina, né, cara? Quanto tempo você mexe Tem. com esses carros aí? Cara, eu mexo há 13 anos, aí eu trabalho só desde os meus 18 na área da preparação, né? Aí eu e o Leovaldo, a gente tá junto há 5 anos, 4 ou 5 anos aqui. a gente tá indo pro quinto ano, né? Então a gente tá com uma boa aí clientela e com os projetos legais, né? Uhum. E como é que foi esse encontro com o Leovaldo? Um dia ele apareceu com o Maverick aí? É que assim, ó, o que Quer aconteceu falar? foi o seguinte, Pode falar. o Jonas trabalhava com o Márcio da Overboost, todo mundo conhece também, principalmente o pessoal das pistas aí do circuito. E o Márcio, em 2007, começou a preparar o meu carro de arrancada. E o Jonas trabalhava com ele lá na época. Ele trabalhou bastante tempo lá, e o Márcio também
entrou pro mundo das pistas comigo e a gente bateu recordes em Curitiba na arrancada. Depois ele fez carros de circuito. Na época da Classic, ele fez o carro do Francisco Rossi, um Fiat 147. Em 2010, ele ficou campeão. Depois, no outro ano, ele fez um Spider da época, era da Endurance. E aí foi indo. O Márcio foi evoluindo, aprendeu bastante, o Jonas também, e eu também era cliente deles. E lá pelo meio do caminho, lá eu peguei, chamei o Jonas, chamei o Márcio e disse, ó, eu vou seguir minha vida aí, vou abrir minha oficina, tô com meus carros. O Márcio já estava com bastante cliente também. Eu pensei, ó, eu preciso seguir alguns projetos que eu tenho, eu preciso mais atenção. Não que ele não desse atenção, mas eu queria alguém que estivesse trabalhando 100% para mim, né? Certo, e aí certo. O Jonas e o Márcio chegaram num acordo, e aí o Jonas veio trabalhar comigo, e depois veio mais outros colaboradores aí, e agora o Jonas também tem a oficina dele em casa, que é a Projeto Motorsport, que ele atende também, então ele faz outros carros muito bons também, de track day, de carros de rua, carros de trilha, né, Jonas? Hoje é esse o nosso caminho aqui, né? Desenvolver esse carro, né? E tirar o melhor dele, né? Certo, certo. A gente Então, já foi muito, deixa eu falar uma coisa, a gente já foi muito feliz. Mostra o Gol ali, que a gente já foi muito feliz com o Gol que andou na Classic ano passado. Consegui virar um tempo muito bom. Eu virei 1:14.4 em Tarumã, com um carro com uma TBI de Gol, uma TBI de 65 milímetros, que era o regulamento. Então esse carro já é totalmente desenvolvido pelo Jonas, mano. Todo ele, desde o início até o que está vendo aqui agora. O próximo desenvolvimento, que é o 100% dele, é esse carro aqui, né, o Maverick. O Gol deu muito certo, né? Inclusive, quando eu andei em Interlagos, e como eu nunca tinha andado, Rafael, teria sido muito bom, até falei contigo lá no box lá, teria sido muito bom se eu tivesse primeiro andado na pista lá, com um carro um pouco mais fraco. sim. Que eu não precisasse usar tanto freio, que eu pudesse adivinhar mais, acertar mais os pontos de ataque das curvas. E eu chegava com um carro muito pesado, que era uma Maverick muito forte. Eu errava ponto de freada, errava entrada de curva, errava saída. Então, o Gol foi muito bom para mim dar uma evoluída na minha experiência de pilotagem. Um carro mais fraco um pouco, tu pode explorar mais a curva, pode frear mais dentro, um carro mais leve. E agora vamos evoluir, né? O pessoal acha que você só senta no Maverick e o Maverick faz o tempo sozinho, né? Mas não é fácil tocar esse negócio, né? Não, o carro é muito difícil de andar. Um carro pesado, imagine, 1.340 quilos que ele tinha. Põe mais 100 quilos de piloto, mais 50, 60 de combustível. Nós estávamos andando com perto de 1.500 quilos, sabe? Comparando com outros carros que andavam na categoria aí com 900, 850, sabe? Então, não é fácil frear o carro, fazer ele dobrar, acertar o ponto de freada, porque o carro chegava muito rápido na freada, porque ele tinha muito motor para andar na reta, né? Sim, sim, é tudo mais pensado, né? Exige uma tocada muito mais refinada, efetivamente, do que um carro mais leve, né? Sim, agora o Maverick em si já vai ficar uns 50, 60 quilos mais leve, mais distribuído, motor um pouco mais recuado, também novo desenvolvimento do Jonas, a suspensão também mais larga. Vamos ver aí como é que vai ser. A gente está bem otimista, viu? Está bem otimista. Vamos ver se vamos conseguir sugar tudo que tem esse carro pode oferecer para nós, né? Eu acho que vocês estão otimistas e a concorrência de vocês está aterrorizada, porque o pessoal ficou nervoso de ver esse carro hoje aí. Não, tem muito carro bom aparecendo aí, não vamos pensar assim, não. Até porque eu não sou piloto profissional, né? Então, aí já dá uma quebradinha boa aí na concorrência aí. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos mais bonitos do grid, um dos carros mais bonitos do Brasil, carro de corrida do Brasil, com certeza. Esse título ele já tem.
O carro é muito... A gente gosta muito de caprichar nos carros, tanto no outro Maverick que andava, no Gol e nesse aqui. A gente aproveita, a gente acabou tendo que aproveitar, né? Teve essa questão da quarentena, ninguém trabalhou, não teve corrida, não teve nada, todo mundo afastado, nem sabemos ainda se vai ter. Então a gente aproveitou exatamente esse tempo para se dedicar. E não é só nós aqui, outras equipes também aproveitaram Sim, para sim, refazer sim. carros, fazerem projetos novos que estavam parados, né? Porque enquanto tu está tendo corrida, tu não pode parar o carro que está correndo, né? Agora, quando tu não tem corrida, o pessoal pega e diz, ó, vamos lá. Sim, sim, aí o pessoal trabalha nos carros, né? Efetivamente faz mudanças maiores. E tem bastante gente Exatamente. quietinha, realmente, aí que tem carro novo vindo mesmo. Eu sei É, que. tem bastante gente quieta aí. É. Você que andou nos dois lados da moeda, porque sempre tem uma rixa, não vou dizer uma rixa, mas pelo piloto de arrancada e piloto de circuito. Sempre tem Ah, aquela tiração de sarro entre os dois. Você que andou nos dois lados, me diga o que você acha dos dois lados, o que você acha de melhor. olha, o que eu vou dizer? A arrancada é muito bacana, porque você está lá com o seu concorrente do lado, até chegar naquele momento, vocês... É que nem nosso clima lá nos boxes, a gente é tudo amigo, sabe? Mas na arrancada, chega na hora, tu olha para aquele carro do lado, tu diz, não, vou acabar com esse cara aí, entendeu? Ou ele vai acabar contigo, tu vai acabar com ele. Aí tu tem lá teus ou 201 metros ou teus 402 metros para dar tudo certo. O problema é esse, o que me fez desgostada da arrancada foi exatamente isso. Tem que dar tudo muito certo, tu tem que acelerar na hora certa, tem que tirar o pé da embreagem na hora certa, tem que cambiar na hora certa, não pode errar marcha. Aí começou a surgir os câmbios sequenciais, o engate rápido, e aí quando vem cavalava, não trocava marcha, enfim. Então, e a vantagem do circuito é essa, você divide curva, se você errar uma freada, você tem outra para depois buscar, e Uhum, é muito mais tempo andando. Em si, o carro também, se for olhar em questão de investimento, hoje, um carro de circuito ele é mais em conta que um carro de arrancada, claro, dependendo da categoria, mas ele é. Porque o uhum, carro de arrancada, eles chegam em extremos de potência e as pistas hoje são muito tratadas, a transmissão é muito judiada. Mas eu uhum, acho que eu hoje, se for me perguntar assim, eu vou dizer, olha, não saio mais do circuito, não saio mais do circuito. A arrancada até vou, se eu for andar em arrancada, vai ser em Tarumã, uma pista não preparada. Não vou andar em pista preparada, porque judia demais do conjunto de transmissão e eu sou mais dos pilotos da antiga, que a gente arrancava no acelerador, na embreagem. Hoje em dia tem muita tecnologia embarcada, então prefiro andar ali em Tarumã, se divertir. Tem um Maverick com motor Blower ali, que a gente participa às vezes de uns rachas de V8 e a gente tem nosso grupo de amigos, né? Então a gente se diverte igual na arrancada, né? Mas, uhum, porém, assim, se for olhar por competição profissional, não tem como pensar não ser circuito. Tem que ser uhum. circuito. A questão profissional da arrancada profissional, isso virou um nível assim, tá até meio distante de nós aí, né? Realmente decolou muito a questão de investimento na arrancada. E veja, e não tem categoria barata na arrancada, né? Todas as categorias são. É, Se o cara quiser um carro de ponta, qualquer carro de ponta é caro. exatamente. É Então, muito então, caro. então o que está surgindo muito é essas provas no prep. Isso está bem bacana, isso aí. Eu acho que isso Uhum, vai evoluir bastante, que tem muita gente que tem carro de arrancado, quer ir lá fazer um racha, sabe? uhum, Então, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa que, inclusive eu, depois desse carro aqui, a gente vai continuar desenvolvendo uma Maverick de arrancada para andar em pista no prep. Para andar em uhum. pista não preparada, andar tipo em Tarumã, ou em Santa Cruz, ou em Guaporé, onde não tem VHT, onde é que não tem preparação de pista. Certo, certo. Talvez seja uma nova tendência, efetivamente. É.